Ok, minha gente, já de volta. Daqui a pouquinho a Isla falando sobre o hemonúcleo, né? Falta do hemonúcleo em Teresópolis. Há alguns anos atrás, 3 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, salvo engano, o prefeito fechou o hemonúcleo para reformar. E continua fechado até hoje. A mesma coisa foi a escola ali em Noronha, que era só para trocar o telhado, né? E aí deu no que deu. Bom, enfim, mas o prefeito é prefeito, está prefeito, vamos aguardar para ver o que vem por aí. E um dos assuntos muito discutidos nos últimos meses é a venda da água em Teresópolis. Todo dia tem uma novidade. Essa semana eu recebi aqui o Ari, presidente do Sindágua, que deu uma série de informações que eu estava precisando saber. Eu acho que todo mundo estava precisando saber disso. 1922, guardem essa data. Daqui a pouquinho, o professor e pastor Márcio Danilo já chegou, já está aqui com a gente. 1922, guardem esta data. Vanderlei Pérez. Eu estava falando aqui do Morro do Cruzeiro, aí você chegou e falou que sabe o que o Cruzeiro é Cruzeiro. E ninguém sabe onde fica o Morro do Cruzeiro. O Morro do Alemão, como eu falei, em frente à igreja de Santa Teresa. Ali foi porque tinha um alemão ali. Morou um alemão e virou Morro do Alemão. E aí, mas por que o Morro do Cruzeiro é Morro do Cruzeiro? Vanderlei vai explicar para a gente o que é 1922 e a água. Vanderlei Pérez. Olá, Hélio. Cá estamos, né? Para falar de coisa interessante. A capa do livro, né? Isso ficou tá parecendo a chamada de um filme. Ficou bonito. Essa pra caramba, capa do cara. livro é uma releitura. 1922. É uma releitura do 1808 do Laurentino Gomes, né? Que foi um dos livros revolucionários de história do Brasil, porque ele passa a contar. É um jornalista falando de história, né? Depois ele vai lançar o 1822 e o 1889. São 3 livros com título como datas, né? E eu resolvi fazer essa releitura da capa do 1808, uma das edições do 1808, que foi feita pela Planeta, que tinha essa característica dessas volutas e tal, mas em homenagem a esse excelente livro do Laurentino, que deu uma nova visão de história do Brasil, né, para os leitores. E estamos agora aí, sábado, vai ser lançado na Casa da Memória Arthur Dalmasso, a partir das 4 da tarde. É um livro que não fala só de eleições, ele fala também do desenvolvimento da cidade, do crescimento, um pouquinho também da pré-história do município, ainda do tempo da Fazenda Marche, da presença inglesa em Teresópolis, né, na região da Serra dos Órgãos, e de personagens do tempo antigo, de antes da emancipação do município ainda, né, de quando aqui era uma freguesia, a freguesia de Santa Ana, que acabou virando freguesia de Santo Antônio do Paquequé. Isso a partir de 1855. Né? Então a gente avança um pouquinho mais no passado e vem puxando a história dos prefeitos, dos vereadores, as eleições de presidente de Estado, presidente da República, para o Senado, para a Câmara Federal. Os resultados estão todos aí, né? Graças à imprensa, né? Essa coisa tão relevante para a sociedade, que é a imprensa, especialmente a imprensa escrita, que vai deixar esses documentos para a história. Coisas que eram para estar nos cartórios, nas casas de memória das cidades, né, ou até mesmo dos bairros, e quem faz esse papel, sem custo nenhum para o Estado, é a imprensa, vem fazendo esse tempo todo esse trabalho de registro da sociedade. Pois é, Vanderlei, eu estou vendo aqui, inclusive, uma sequência espetacular de fotos, né? Roger Malhades, novinho aqui. Uma sequência espetacular de fotos que você colocou no livro, né? O livro aí começa falando das eleições. Aí eu avanço para os políticos, para os prefeitos, que eu consigo colocar já todos, não só os prefeitos, mas também os candidatos, na época que havia eleição, porque a maioria dos prefeitos de antigamente eram nomeados ou interinos, mas eu depois do livro pronto, que seria daria em torno de umas 300 páginas, eu resolvi ilustrar os mandatos desses prefeitos. E aí o livro cresceu, que é onde você vai definir que aquela ponte foi construída durante a administração de tal governo, aquele prédio, aquela escola, aquele asfaltamento de rua, aquele calçamento de rua, né? E isso aí deu uma engordada no livro e dá para o leitor fazer uma avaliação da capacidade administrativa daquele prefeito. Sem querer fazer juízo de valor de cada prefeito, quem vai fazer esse juízo é o leitor quando vê o que cada prefeito fez, e alguns
fizeram tão pouco em muito tempo e outros fizeram demais em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos apenas, né? Então o leitor faz também essa medição. E registros históricos, né, para você ter uma ideia de há quanto tempo existe este prédio, quando é que foi construída aquela ponte, quando foi substituída. Isso para informação sobre a cidade é muito importante. Ô Vanderlei, a Secretaria de Educação, ela alguma vez se posicionou querendo comprar um livro e colocar um livro desse, não necessariamente esse, mas dos livros de história de Teresópolis, que você já trouxe para a gente, das pesquisas que você já fez. Cada escola tem um livro desse? Esses livros, eu tenho... Esse é história. Esse é o 11º livro que eu lancei. O 9º livro, que eu, Conhecendo Teresópolis, eu lancei em 2020, foi em novembro de 2019. Eu lancei justamente pensando no ano de 2020, para ele chegar nas escolas. Esse sim era um livro didático voltado para os alunos, voltado para os adultos também, mas com informações que o aluno, que o estudante, né, esse garoto de 8 a 12, 13 anos, ia entender bem, foi mais escrito para eles. E esse livro eu ofereci para a Secretaria de Educação sem custo, para eles fazerem apenas a edição do livro, não tiveram interesse. Aqui numa das entrevistas que o prefeito veio aqui na TV Diário para dar entrevista, eu estava do lado de fora, quando ele saiu, eu abordei, ofereci, mostrei o livro para ele, deixei um livro com ele e falei que eu gostaria que esse livro chegasse nas escolas. E ele achou muito interessante, ficou entusiasmado e nunca mais se falou nisso, já tem mais de ano isso, né? Isso eu acho que é de antes, né, do início da reforma da Lei Noronha. Então, as pessoas não têm essa noção da importância da memória, né? E é uma estupidez muito grande você não olhar a memória com atenção, porque você só gosta do que conhece. Então, quando você tem memória da sua cidade, da sua família, do lugar em que você vive, você passa a gostar mais daquilo. E o que uma cidade mais precisa é de que mais pessoas gostem dela, né? Porque esse desamor que existe de alguém chegar a pichar um prédio público, de alguém deixar um carro estacionado em cima da calçada na contramão, isso é coisa de gente que não gosta da cidade, né? Porque quem gosta não faria isso, né? Então, o conhecer a cidade, o ter noção de memória, o ter noção da importância das pessoas, né? Dos bons exemplos que alguns deixaram, isso vai melhorar a sociedade num processo evolutivo tão grande como promove a educação. Se cultua muito a educação, mas se ignora a cultura, né? Criar uma boa cultura desses bons costumes seria muito importante para a cidade, para a gente se gostar mais, conhecendo mais. Se você não conhece, você não gosta, naturalmente. Isso é um processo natural, né? Perfeito, você gosta do seu pai e da sua mãe porque conhece esses dois. Porque se não conhecesse, trataria eles igualzinho você trata um casal que vai encontrando pela calçada, né? Você conhecer as pessoas é o primeiro passo para você gostar delas. Preste atenção, você que está acompanhando a gente, pela TV e pelas redes sociais também. Eu vou linkar o meu bate-papo com o Vanderlei ao meu bate-papo daqui a pouquinho, com o professor Márcio Danilo. Eu vou fazer essa linkagem, vou linkar as duas entrevistas e você vai entender daqui a pouquinho onde eu quero chegar. Vanderlei, nós estamos criando uma geração completamente alienada da história, a geração que só fica no celular. Esse processo de idiotização que vem em função desses réus, né, desses TikTok, essas coisas, isso é um processo natural, isso é aquela cultura banal, como moda de época, né? O povo vai acabar acordando e buscando o que de fato interessa, né? Isso é uma distração dos tempos modernos, né? A gente vai passar por esse processo evoluindo. Eu não acredito muito nessa coisa de que essas coisas vieram para destruir a sociedade, não. Porque quando surgiu o computador, quando surgiu os programas, começou lá com o fax modem, né, com os grupos de bate-papo de internet, onde as pessoas começaram a abreviar palavras, a criar um modelo de uma fala, uma linguagem típica de internet, né? Estava começando ali o Orkut, né? Aquele orkutês que havia, né? aquela linguagem, né? Daquela época ali. Depois veio o Facebook, ainda piorou mais que isso. E muita gente se arvorou de dizer que aquilo estava acabando com a língua portuguesa, quando na verdade hoje, graças ao WhatsApp, ao Facebook,
Facebook e essas postagens rápidas que se faz, se reaprendeu a escrever, né? As pessoas que não tinham o costume de escrever começaram a descobrir novas palavras, porque ninguém quer pagar mico quando escreve uma mensagem no celular ou faz uma postagem no Facebook. Então ela começa a buscar palavras novas, a enriquecer o dicionário. Não, mas você isso vê aí, muita não, coisa vê errada. muita batatada porque gente que nem falaria nada, mas melhorou muito a linguagem, melhorou muito o vocabulário das pessoas, essa possibilidade de você escrever. E você vê que já se usa menos o TB, o VC, as abreviações, aquelas palavras reduzidas, né, que se iniciou na internet. As pessoas já estão procurando fazer um texto lível, um texto com início, meio e fim, com uma lógica de construção. Então, ou seja, a internet que veio para acabar com a língua, ela vai melhorar o vocabulário das pessoas. Então, esse momento agora é uma coisa tão surreal, essa coisa da pessoa ficar em meia hora, uma hora, olhando TikTok, olhando filmezinho, olhando besterol no celular, que a gente percebe que isso é uma moda de época. Então, a gente vai passar por isso e vai evoluir. O processo, a gente anda para frente, né? Isso é o modismo. As pessoas vão perceber, vai cair a ficha que o Facebook é uma distração, uma besteira, que aquilo não constrói nada. As amizades são falsas, nada daquilo ali substitui um aperto de mão, né? Como um bom dia não substitui, Perfeito. como um excelente dia não substitui um bom dia dado na mão, apertando, vale muito mais que 10 excelentes dias dados por um coaching. Então, ou seja, essa coisa esses modismos, eles vão passar. Então, eu acredito que isso... E a gente vai aprender com isso, né? A gente vai passar por isso conhecendo coisas novas. Até porque, e é empolgante mesmo, imaginar, cara, que você pode ver uma imagem que está rolando nesse momento no Japão, que é o outro lado do mundo, em tempo real, né? Só o delay ali de alguns segundos para chegar essa informação para você. Isso é encantador demais, porque não faz muito tempo a gente tinha que sair de onde estava para ligar o rádio, para sintonizar uma emissora que estivesse pegando naquele lugar, né? E só pegava uma ou duas, e mal até, né? E para conseguir uma informação, né? Isso eu não discuto. A televisão era TV Tupi, TV Globo, ou talvez Excelsior, e com chuvisco em quantidade, e só passava uma coisa ruim e as pessoas se cantavam com aquilo. Vai, tá bom aí, tá Coloca bom aí. um bombril na antena, né? Mas agora não tá pegando 4. Chega um pouquinho mais para cá. Tem que escolher, né? Era assim. Era assim a luta, né? E a gente passou por tudo isso e chegou esse período imagético que a gente vive agora, tudo é imagem, tudo fala rápida, né? Mas isso é um processo de construção, isso faz parte e a gente vai avançar além disso. Quem porque é que o futuro... Um bombril na antena? Botar um bombril na antena da televisão. Rapaz, o brasileiro é muito inventivo, né? Eu tive uma vez em Três Rios, isso faz tempo, né? Visitando meu irmão, e aí eu percebi que nos bairros que eu estava passando, tinha muita garrafa de Coca-Cola e de Guaraná cheia d'água em cima do relógio de luz. Já chegou a ver isso? Eu me lembro disso. Tinha disso, por aqui também teve, no Brasil inteiro teve isso. E aí, como aquilo era novidade para mim, e para mim, que já tinha visto coisa pior, aqui em Teresópolis as pessoas iam ligar no orelhão com um copo d'água. E eu também, aquilo me provocou curiosidade, por que as pessoas iam com uma garrafa d'água para ligar no orelhão? É que eles jogavam água no lugar da ficha e a placa colava e dava linha. Isso o pessoal da antiga, o pessoal nem sabe o que é orelhão, muito menos como é que se ligava antigamente, né, usando ficha. Mas era assim que as pessoas... Então, assim, essa coisa de moda, de cidade, né? Mas eu vi isso lá, não tinha visto aqui ainda, aquilo me provocou curiosidade, que eu vi em vários lugares, e aí meu irmão falou assim, não, aqui tem uma história aí, é verdade, que quando você coloca água em cima do relógio, isso diminui a força do relógio e você economiza energia. Então a história, Rapaz, o mito era esse, né? De que descobriram que o brasileiro inventa essas coisas e depois perceberam que não era nada disso, né? Aí descobriram, aí começa a rolar a história que muitas casas daquela, o cara colocava a garrafa d'água em cima do relógio para avisar que o marido tinha saído, né? Estava tranquilo. Ou seja, tem de tudo. O brasileiro é um livro pronto, né? Merece um estudo. Bem, 1922 vai ser lançado, então? Sábado agora, 22, né? A partir das 4 horas da tarde, não é 4, é a partir das 4, então a gente vai até umas 5, 6 horas, quem tem um compromisso, quem está trabalhando, dá para chegar até umas 6h30, 7 horas, então o fim da tarde, da igreja? Na Casa da Memória Arthur Dalmaço, do lado da Igreja Santa Teresa, lá estaremos e vai ser um prazer muito grande receber aqueles que
resolverem nos prestigiar. É um trabalho longo, eu comecei essa pesquisa em 2010, quando vários prefeitos que hoje estão pacificados, que foram prefeitos de fato, o livro diz quando eles assumiram, né, quando deixaram o governo, esses nomes eram desconhecidos, muitas datas trocadas, pessoas que as pessoas, nem as famílias, às vezes sabiam que eles tinham sido prefeitos de Teresópolis, né? Mas aí a pesquisa avança, vai falar também dos vereadores, a gente fala um pouquinho também de história do Brasil, né? A questão da Revolução de 30, imagina que quando vem a Revolução de 30 e o Getúlio Vargas cria as prefeituras Brasil afora, você tira os presidentes de Câmara do comando da cidade e o governo manda um milico qualquer para ser o prefeito daquela cidade, né? Era o prefeito então eram os prefeitos interventores, né? Porque tinha um interventor do Estado, que o Getúlio colocou os tenentes como interventores dos estados do Brasil. O único estado que não teve interventor foi o Rio de Janeiro, porque ele tinha um genro para colocar, com o Amaral Peixoto. Então ele não gastou tenente com o Rio de Janeiro, não. E aí, esses intendentes, esses interventores, iam então nomear os prefeitos. E assim se criou as prefeituras no Brasil. Mas a nossa prefeitura é de 1913, ou seja, ela é de bem antes disso. Ela está entre as primeiras prefeituras do Brasil, né? Porque ela vai ser criada, é um modelo de administração onde você tirava a cidade das mãos dos vereadores e colocava um apaniguado do intendente, do presidente do Estado, naquele município, controlando o processo político. Então essas coisas, a gente vem falando disso também no livro, dá para ter uma ideia um pouquinho também da história do Brasil, desse processo de evolução da política, de quando foi eleito o primeiro vice-prefeito, porque os prefeitos não tinham vice, os governadores eram eleitos em chapas separadas, elege-se o governador e o vice é eleito pela Câmara Estadual, ou seja, a política vem mudando, mesmo depois do Código Eleitoral, depois de 32, da criação da Justiça Eleitoral, a forma de se fazer política vem mudando. E o livro passeia um pouquinho por isso também, enfiando essas informações dentro das informações locais, o que vai dar para as pessoas que gostam da história local ter uma noção também de como a história do Brasil ela aconteceu ao longo desses anos. Perfeito. Por que o Morro do Cruzeiro é Cruzeiro? Né, rapaz? Teresópolis, eu não sabia dessa história. Nós temos 49 bairros em Teresópolis e todos os bairros têm a sua própria história, né? Caleme, o Morro dos Pinheiros, que é um morro que talvez nunca tenha tido pinheiro de fato, né? Então você tem essas curiosidades sobre a origem dos lugares. O Morro do Cruzeiro, entre o Rosário e o Perpétuo, nós temos a localidade de Cruzeiro, no interior, no segundo distrito, né, é outra coisa. Mas nós temos aqui o Morro do Cruzeiro, é um ponto onde uns redentoristas, uns missionários, né, católicos, que vieram aí num evento da Igreja de São Pedro em 1952, na inauguração da igreja, um evento grande dos católicos na Igreja de São Pedro, eles resolvem, então, eles constroem uma grande cruz e levam a cruz para evangelizar as comunidades que estavam surgindo do Perpétuo e do Rosário. Era um início de comunidade que surgia ali. E havia, numa parte do morro que separa as duas localidades, onde eles fincaram, então, essa cruz, o Cruzeiro. Provavelmente diferente para o bairro de São Pedro. Ele ficava de frente, não dá para localizar, porque depois de tantas casas naquele local, você não localiza também exatamente onde é que ficava o cruzeiro, né? Eu já vi fotografia desse cruzeiro fincado nessa localidade, mas fotografias da cruz, né, desses padres e da procissão que houve em direção a esse ponto que eles precisavam fazer essa evangelização, isso tem nos blogs, né, a gente tem bastante imagem disso, né, de como foi isso. Né? Pode soltar a imagem aí, André. As fotos que você tem aí. Então daí a origem da localidade. Está aí o padre, né? Isso aqui é Praça de São Pedro, Praça né? Que de São Pedro, a vidigueira antiga, né? Tá aí, ele está sentado, ele está em pé em cima daquela madeira enorme que é o Cruzeiro. A cruz, né? Que é o Cruzeiro, né? Aí a bandeira do Brasil, né? Era um evento católico muito forte ali. E ali dá para ter uma ideia. Lá atrás ali é o mini mercado Costa, lembra dele? Que ficava naquele canto ali? Não, agora é ali. Antes era ali, perto do Silas Ferro, né? Nós estamos ali olhando a igreja em direção à UPA, então, né? Antes. Então, viu ali o mini mercado Costa, né? Sim, onde era antigamente. É a Fileuterpe. Exato, de fora a Fileuterpe. Aquela loja que está fechada ali hoje é aquela casa. Então ali é o início que eles vão carregar essa cruz em direção ao Rosário Perpétuo, esse cruzeiro, e vão fincar nesse ponto que hoje é chamado de Morro do Cruzeiro. Poucas pessoas conhecem. Até isso está se perdendo, né? As pessoas que moram por lá, muitos já não sabem que aquele ponto se chamava Morro do Cruzeiro. Morro do Cruzeiro. Pode pular a foto. São 4 fotos aí, pode pular, André.
São fotos desse mesmo evento, né? Aí é uma foto um pouquinho antes, né? Do início da construção da igreja, né? Tá, mas isso não é o Morro do Cruzeiro. Não, isso aí é a igreja de São Pedro antiga, né? Tá, a cruz ficava ali atrás da igreja, o início da construção da igreja em 1951. O Rio... aí você percebe aí que a ponte já está pronta, né? Isso é fim de 51. Essa obra aí é o canal que ligava o rio, que passa por trás ali daquelas casas todas e vai passar em frente à igreja e vai se juntar na galeria mais à frente. O rio passa em 2 ou 3 lugares, as galerias, tem várias galerias nessa praça. E essa é a galeria primitiva que o Malhades fez em 51, no primeiro ano de governo dele. Pode pular a foto, essa foto é espetacular, né? Muito interessante essa imagem. E aquele morro, né? A igreja também já um pouquinho adiantada, né? A obra já quase pronta. É mais ou menos dessa época em que estava a igreja nesse estado, em que houve essa procissão com o cruzeiro para o Perpétuo Rosário. O prédio que você vê lá atrás, logo depois desse prédio tem mais árvores, onde hoje é um prédio de 3 andares, onde foi a casa do meu avô, né? A vida inteira o comissário Teixeira morou ali. Aquela subidinha ali é a Ruela, né? Aquela subidinha à esquerda. Que vai para a Praça da Ruela. Lá atrás é o Morro do Tiro. Esse é o Morro do Tiro. Que é onde o povo do tiro de guerra atirava. Né? Os atiradores, daí o nome Morro do Tiro, né? E ali era a casa do comissário Teixeira. É isso. Pode virar a foto, pular a foto. Acho que tem mais uma imagem, né? Rapaz, é verdade. Pode pular mais essa? Pode pular essa. A outra. Então tá certo. Então nós tivemos 4, ali... Já, tá certo. Quem tem bastante imagem da história da igreja é o Vilalba, né? Nosso companheiro aqui. Vilalba tem muita coisa. Vilalba, ele guardou muita informação. Essas fotos, inclusive, são do Vilalba, que ele é da comunidade católica, então ele guardou muita imagem dessa época. Vanderlei, rapidinho que a gente já está explodindo de horário e o Márcio já está esperando. Situação da água hoje. É interessante, né? O Tricano, o ex-prefeito Tricano, deu um pronunciamento ontem na rádio contra a venda da água. Ou seja, as pessoas começam a se movimentar, a se manifestar com relação à água, né? Nós temos um edital que vai marcado para o dia 31, esse edital está comprometido por conta dos decretos legislativos que exigem a elaboração de um plano de saneamento para fazer o edital, e como não tem plano de saneamento, não pode ter edital. Mas agora, ontem, a Câmara entrou com uma ação contra o edital, atacando o edital, porque o prefeito, para arrumar aqueles 15 dias que ele precisava da publicação do ato oficial, os 15 dias corridos, contou 2 dias que ele deu ponto facultativo na prefeitura. Lembra disso? Na sexta-feira e na segunda? Aquele feriadão que teve aí no Santo Antônio, né? Que ele emendou, ele arrumou 2 feriados e ele contou esses 2 dias de ponto facultativo de prédios públicos fechados como dias do edital. Então, o edital tem que obedecer 15 dias úteis e só está com 13 dias úteis obedecidos. Então, o edital já está comprometido, independente dos decretos legislativos, o edital já não vale de nada. Vai ter que mudar, fazer. Mesmo que quisesse ferir os decretos legislativos, já não podia fazer, porque fere a legislação, que obriga que essa licitação tenha 15 dias corridos para se fazer o edital, 15 dias corridos a partir da publicação oficial. E fizeram a publicação oficial, contaram os 15 dias, contando 2 dias que eram pontos facultativos em que os prédios públicos estavam fechados. Então, esses dias não podem contar. Então, mais um motivo para comprometer. Então, certamente, está liquidada a fatura, o prefeito só tem uma solução: desistir dessa data, 31 de julho, para fazer a venda da água. E começar tudo de novo, porque agora ele tem que remarcar, apontar para as audiências, ele começar a marcar uma nova data e explicar que isso não fere os decretos legislativos. A água já deu água, não tem como isso ser licitado mais. E não é porque existe uma decisão da Justiça que obriga a realização de uma licitação da água que tem que se fazer, que se pode fazer uma licitação a toque de caixa, desobedecendo a lei. E as leis que regem isso são basicamente a Lei 8666, que ela tem critérios, né? E esses critérios não estão sendo observados pela Prefeitura. Coisa de mequetrefe, né? Coisa de aprendiz, porque isso é básico. Não vai se fazer uma licitação sem obedecer os prazos, né? E além de não ter sido obedecido as regras da audiência, da publicidade, do convencimento da população que era importante fazer a concessão da água, né? E algumas pegadinhas, né, que existem nesse edital, que são uma vergonha, né? Você imaginar que hoje nós temos aí, a Prefeitura anuncia 10% de desconto da tarifa, uma conta dessa empresa mais barata, 10%
que a conta da SEDAI, mas ela não fala que a conta mínima dessa SEDAI é 15 mil litros e a conta dessa empresa é 14 mil litros. Ou seja, se você gastar 15 mil litros nessa conta, você vai pagar mais caro do que paga na SEDAI. Isso é uma enganação, isso é uma fraude à consciência do eleitor, né? Você, num processo, considerando que a água não é do prefeito, não é do vereador, não é do juiz, não é do dono da água, a água é da cidade, é de cada um de nós, você não pode nos enganar com essa conversinha de 171, né? Isso aí, ou seja, são várias situações que levam ao descrédito esse processo de concessão da água, embora seja necessário se cumprir essa sentença de concessão que a Justiça manda fazer uma nova concessão de água, e isso aí já vem desde 2015 e ninguém está conseguindo fazer isso. É uma necessidade, mas obedecendo às leis, e isso não está sendo obedecido nesse momento. Então, vai dar muita conversa pela frente, mas certamente que já deve estar se pensando numa nova data para lançar um novo edital. E aí já vai ter que estar se obedecendo a questão dos decretos legislativos, fazendo um plano de saneamento, mesmo que seja toque de caixa, aprovando esse plano na Câmara e, a partir disso, cumprindo os 15 dias do edital, fazer marcar uma nova data. O aprovar o plano na Câmara seria uma outra novela, um outro capítulo. Porque é um assunto muito complexo. Que a gente vai acompanhar daqui. Porque não é uma coisa fácil de fazer, tem que convencer a cidade, colocar as pessoas que entendem do assunto para discutir, convencer os vereadores politicamente de que aquilo é bom, porque aí tudo isso é um processo que vai ter que andar, e é um processo político que exige capacidade política para conduzir. Não é carteirada da murro e mesa e dizer que vai ser assim, porque é assim que eu quero. Não funciona assim. Eu continuo dizendo, não sai, ok? Não sai. Gente, daqui a pouco tem o boletim com um show de notícias e muitas informações, inclusive a Isla falando sobre o hemonúcleo. Vanderlei, obrigado. Prazer estar aqui contigo, Hélio. E sábado, 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas. A gente vai falar disso amanhã. Também a gente vai falar mais disso aqui, sábado, 4 horas. Durante a programação a gente está falando. E a gente vai para o comercial. Bora lá? Bora lá, ao lado da Original Drogaria, em frente ao Correio da Várzea. Bora lá, cheio de ofertas para hoje. Ofertas para hoje, no Bora Lá. E a gente está... Já estou chamando aí o Márcio, o professor Márcio, que já chegou. A gente já vem falando de um evento que aconteceu ontem, ok? Ontem, né? Foi ontem. Bora lá? A gente volta já.